Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho aqui sobre Em Busca do Tempo Perdido do Sr. Proust. Lembra lá que nós estamos aí no terceiro volume, né? Muito bem então, no Caminho de Guermantes. E o que aconteceu até agora nessas últimas páginas que eu fui lendo? Depois que ele volta então, que o narrador volta então daquela cidadezinha para poder voltar a ficar com a família, esse tipo de coisa. Lembra lá, ele tinha ido visitar aquele amigo dele. Quando ele volta a ter aquela paixão toda pela senhora de Guermantes, o que o faz ficar cada vez mais obcecado pela figura dela. Então ele continua perseguindo a mulher. Então o que ele faz? Ele sabe os horários em que ela sai, ele sabe os lugares por onde ela passa. Então ele sempre dá um jeito de ir lá e se colocar no caminho dela para que ele possa olhá-la mais de perto e fazer com que ela perceba ali a sua presença. Inclusive em um dos jantares, um dos vários jantares em que o narrador vai ir, aqui nesse trecho que eu li, a senhora de Guermantes ela ainda vai olhar e falar assim: ah, eu sempre te vejo por ali na estrada, tal, não sei o quê. Como se ela não entendesse que ele faz aquilo de propósito mesmo. Mas enfim, o fato então é que ele fica nessa vida mequetrefe dele, até que o amiguinho dele, o Sanlupe, acaba vindo visitá-lo. Por quê? Porque ele, na verdade, está indo visitar a Raquel, que é aquela namorada dele. E a gente fica sabendo que a Raquel é uma moça muito culta, assim, sabe? Ela fala de literatura como ninguém. Além de tudo, ela é uma atriz, é claro, ela tem uma reputação um pouco estranha, enfim, ela mora num bordel, esse tipo de coisa. Mas ainda assim é uma atriz bonita, talentosa, inteligente, etc, etc. E isso tudo, todos esses atributos dessa moça acabam reforçando a minha ideia de que o narrador quer nos convencer de que essa moça não presta, quando na verdade ela pode não ser tão ruim assim, não é mesmo? Mas enfim, o Sanlupe então ele vai ali visitar a tal da Raquel, leva ali o narrador, ele conhece a moça, blá blá blá, aquela coisa toda. Ele tem ali um ciúmezinho nas entrelinhas, ou não, acho que eu que estou enxergando coisa onde não deve. Enfim, diga lá nos comentários o que é que você achou, caso você tenha lido em algum momento da sua vida esse trecho do livro. Mas, enfim, o fato então é que, passando todas aquelas coisas estranhas que haviam acontecido com relação aí entre o narrador e o Sanlupe, agora os dois eles vão tirar o dia para comentar a beleza de um rapaz, de um mordomo, que eles haviam conhecido lá em Baalbek, que é aquela cidadezinha litorânea. E aí agora esse rapaz, enquanto ele não está trabalhando em Baalbek, que ele só trabalha lá nas temporadas em que tem bastante gente, ele trabalha como é o nome disso? Como garçom em um restaurante ali. Então eles vão nesse restaurante, chega lá, eles ficam olhando pro rapaz e falam: nossa, como é bonito, blá blá blá. Enfim, durante essas conversas que o narrador tem sobre literatura com a tal da Raquel, e durante uma apresentação que ele vai ver, ele cita várias obras aqui que me deu muita vontade de ir correndo procurar. Ele cita aqui, por exemplo, aquele. Como é o nome daquele livro? Deixa eu olhar ali o nome dele. Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que é aquele livro do Goethe. Mas enfim, que é um livro bem legal, inclusive. Mas enfim, o fato então é que a gente vai acompanhando essa série de discussões que esse narrador vai tendo sobre literatura, sobre pintura, sobre arte de uma maneira geral. E para e passo acompanhando isso, acompanhamos também lá, né, as várias incursões que ele e esse amiguinho dele fazem ali pelos jantares da aristocracia decadente da França do fim do século XIX. Então o que acontece? Nós temos ali nesses jantares as figuras, por exemplo, do Bloch, que é aquele amiguinho judeu dele. Nós temos a figura lá da Odete. E é uma coisa muito interessante essa figura da Odete, porque ela aparece ali em um determinado momento. E o narrador ele acaba fazendo a associação de que a Odete é a mesma pessoa, a mesma mulher que ele havia visto na casa do tio lá no primeiro romance, no primeiro volume, quando ele foi em um dia não combinado, chegou lá, tinha uma moça conhecida como a Dama de Rosa. Pois é, só aqui que ele fica sabendo que essa Dama de Rosa era a Odete,
A presença da Odete é totalmente desagradável para as outras moças dali, né? Por conta do passado dela, enfim. Ali também estão reunidas a figura lá do senhor de Norpois, daquela senhora de Villeparisis, que por quem o narrador tinha sentido um leve interesse no primeiro volume, mas agora toda e qualquer pessoa ele compara com a senhora de Guermantes, então ela é uma mulher maravilhosa, então todo mundo se torna muito feio perto da beleza dela. Mas enfim, e nesses jantares, para além de toda essa nova galeria de personagens, é claro, além desses que eu citei, existem vários outros que vão aparecendo eventualmente ali por essas páginas. Mas enfim, para além dessas pessoas, uma coisa que acho que a coisa que mais me chamou a atenção nesses jantares são as discussões e os posicionamentos que esses personagens fazem acerca lá do famosésimo caso Dreyfus. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, porque esse cara, se não me engano, apesar dele ser francês, ele tinha ascendência germânica ou algo do tipo. Não sei. Ah, não, ele era judeu. Olha só que coisa, que engano terrível. Mas enfim, o que aconteceu? Esse caso ele era um caso muito famoso aqui durante o desenrolar desse terceiro volume, porque em 1893, 94, eu não me lembro mais agora das datas, mas enfim, 94, isso que eu pesquisei isso, sei lá, enquanto eu estava lendo aqui eu tive que parar para poder ir pesquisar, porque eu não estava entendendo nada das referências aqui, mas enfim, em 1894, então, depois de uma série de investigações relacionadas ali a um serviço de espionagem, esse tipo de coisa, um sujeito chamado Alfred Dreyfus acaba sendo preso pelo governo francês, acusado então de traição e de ser um espião que acaba vazando algumas informações para os alemães. Muito bem, esse sujeito então ele fica preso ali de 94 até 97, quando acontece um segundo julgamento ali. E é claro que nesse meio tempo ele é espancado, ele é torturado e, enfim, todo tipo de coisa acontece com essa desgraça desse homem. Mas o que acontece? Em 1897 acabam descobrindo quem é o verdadeiro culpado por vazar essas informações. E o verdadeiro espião da jogada é um major do exército francês. Ora, você pode prender o major ou você pode prender o judeuzinho ali. Então, quem é que você vai prender? O judeuzinho. Então, mesmo que todas as pessoas sabendo que ele era inocente, ainda assim mantém o tal do Dreyfus preso. Mas, enfim. Em 99 ele ganha lá a tal da anistia, mas ainda assim continua preso. E ele só vai ganhar a liberdade total lá em 1906, quando eles aceitam que ele não era o verdadeiro culpado. Veja só como o governo francês é bonzinho, não é mesmo? Mas enfim, hoje em dia, né, quando a gente lê sobre uma coisa dessa, a gente já, é claro, é, 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 isso era uma coisa muito mais difícil para os contemporâneos daquela situação toda identificarem. Mas o caráter antissemita desse caso todo é uma coisa latente para a gente e que, é claro, não estava latente aqui para, para a alta burguesia e para a aristocracia francesa do século XIX, que nada tinha a ver com o caso, não é verdade? Então perceba que eram pessoas ali fechadas no próprio mundo, que tinham os próprios interesses ali e que, portanto, eles assumiam algumas posições que a gente olha e fala, poxa vida, esse cara é um babaca. Mas não, é por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que eles estavam ali no olho do furacão. Então, para que a pessoa se distanciasse e olhasse para a coisa com um pouco mais de cautela, é um ou outro personagem aqui. Mas para além de toda essa discussão sobre o caso Dreyfus, uma coisa interessante nisso tudo é a maneira com que esses personagens vão tecendo seus comentários, né? Como eles vão organizando os seus argumentos, os seus raciocínios para poderem ali expor aquilo que eles acreditam ser a verdade sobre o caso Dreyfus, que foi um caso que, enfim, abalou, né, a sociedade francesa do fim do século XIX, início do século XX,
E enfim, há uma série de uma infinidade de textos sobre isso. Se você se interessar, eu recomendo que você procure, porque é um caso bem interessante mesmo. Mas de todas essas opiniões, a que mais me chamou a atenção foi a opinião do Sanlup. Por quê? Porque o caso Dreyfus é um caso visivelmente que aconteceu visivelmente por conta da incompetência do exército francês, né? Do exército, não, mas assim, dos militares franceses, do governo dos militares franceses. E o Saint-Loup era militar, mas ainda assim ele defendia o tal do Dreyfus. Então perceba que ele era um cara bem esclarecido. Então esse rapaz ele ganhou vários pontos comigo aqui. Ele tem o meu aval para namorar com o narrador a partir de agora. Porque olha, o rapaz ele subiu no meu conceito de verdade. Mas enfim, o fato então é que nesse trecho que eu li essa semana não aconteceram muitas coisas para além disso. A gente só vai acompanhando ali ora as perseguições do narrador pela mulher de Guermantes lá, ora essas idas dele a esses jantares, mas tanto em um caso quanto em outro, sempre a gente tem ali alguns detalhezinhos sobre esse caso aí. E, enfim, eu recomendo fortemente que você procure uma edição. Essa minha edição aqui, ela é uma edição que desgraçadamente ela não tem notas de rodapé. Então, quando eu fui começando a ver várias alusões a esse caso, eu tive que, por conta própria, ir lá e procurar tudo aquilo que eu encontrei sobre esse caso. Então, eu sugiro que, caso você queira ler esse livro, eu sugiro que você faça isso com uma edição com notas, porque eu acredito que as notas possam ali te orientar melhor. Mas, enfim, é isso então. Foi isso que aconteceu. Ainda estou preferindo o segundo volume. Esse daqui não sei, mas eu achei ele muito blasé quando comparado ao volume anterior. Mas é isso então. Até semana que vem, onde comentaremos sobre mais um pouquinho aqui desse terceiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo, certo? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.